Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo, para estudarmos juntos o Catecismo da Igreja Católica. Então, invoquemos agora a graça de Deus sobre nós, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija ao próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes, e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Nós estamos agora, sempre estudando a quarta parte, no número 2570. No vídeo anterior, eu já falei que nós iríamos agora tocar um pouquinho na vida de Abraão, Vimos ali, no vídeo anterior, que o Catecismo da Igreja Católica traz para nós uma reflexão sobre a criação como fonte de oração, e com isso ela está querendo dizer, o catecismo está querendo dizer que, digamos que o conteúdo material para que nós possamos rezar, entrar em intimidade com Deus e até amadurecer através da oração, ela vem do nosso dia a dia. São as nossas alegrias e tristezas do dia a dia, aquilo que nós contemplamos na nossa realidade. Isso é que é a matéria de nossa oração, rezar em cima da nossa vida, porque a oração nos amadurece. E agora, a partir do número 2570, vai até o 2573. Vamos ver se a gente consegue ver tudo nesse vídeo. O Catecismo fala aqui a relação entre a promessa e a oração da fé. Quer dizer, já traz a figura de Abraão. A figura de Abraão no Antigo Testamento também nos ensina o que é ser um homem de oração, o que é ser uma mulher de oração. E como Abraão, através da sua vida, Deus fez a ele a promessa, a promessa de ter uma terra, a promessa de ter um filho, a promessa de ter uma descendência numerosa. E como Abraão foi entendendo essa promessa de Deus através da oração. Porque, claro, Deus não explicou muitas coisas para Abraão. Então, Abraão, com certeza, quando Deus lhe fez essas 3 promessas, Abraão deve ter pensado que essas promessas se cumpririam de um determinado modo. Mas Deus foi conduzindo Abraão por outros caminhos a Abraão desconhecidos. E foi preciso que Abraão crescesse na fé, passasse de uma fé, eu diria, inicial e interesseira, para uma fé plena e cheia de amor por Deus, que lhe fez amadurecer e tornar-se aquilo que a nossa tradição católica nos chama de paradigma de todo crente. Ou seja, a vida de Abraão no Antigo Testamento é um modelo onde todo aquele que crê em Deus vai passar também ou pode passar daquela fé, aí poderíamos dizer hoje, infantilizada, para aquela fé adulta e amadurecida que nos faz verdadeiros católicos, que amam Deus, amam a Igreja e são a Deus e a Igreja totalmente obedientes e dóceis, com muita humildade. Bom, no número 2570, diz assim, uma das frases, como eu falei, eu não vou ler todo o número, alguns pontos especiais eu vou explicar. A escuta do coração, que se decide em conformidade com Deus, é essencial à oração. A nossa oração não pode brotar do alto do nosso orgulho e nem da nossa vontade própria. Como se a oração fosse obrigar Deus a fazer aquilo que nós queremos.
aquela famosa frase que não pertence ao catolicismo, mas que vai entrando dentro do catolicismo sem nós percebermos, que é falar com Deus com autoridade. Católico não fala com Deus com autoridade. O católico fala com Deus com humildade, porque ele reconhece sempre o seu nada diante de Deus. E aqui o catecismo diz, repito, a escuta do coração que se decide em conformidade com Deus é essencial à oração. Então, se o coração é pobre, é humilde, é simples, no coração, o homem de fé, ele conforma a sua vontade à vontade de Deus. E quando o homem de fé percebe que ele quer uma coisa, mas Deus está lhe mostrando outro caminho, ele deixa de lado a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Porque humildemente ele entende que Deus sabe o que é melhor para o seu coração e a sua vida. A oração de Abraão exprime-se antes de mais em atos. Ou seja, antes de Abraão aprender na sua vida a rezar para Deus com palavras, antes de mais nada, Abraão aprendeu a rezar com os atos, com as suas ações. Quais são essas ações? Homem de silêncio, constrói em cada etapa um altar ao Senhor, né? Ou seja, cada lugar que Abraão ia peregrinando até encontrar essa terra que Deus lhe prometera, em cada lugar que ele passava, isso era uma sensibilidade do Antigo Testamento, ele erguia um altar de pedra para poder oferecer sacrifícios a Deus. Homem do silêncio. Rezava com silêncio e com as suas ações. Só mais tarde, essas orações, a oração de Abraão, se transformam em palavras. Primeiro, uma espécie de uma queixa velada contra Deus, lembrando que Deus ainda não cumpriu suas promessas. E quando essas promessas se cumpririam? Abraão não foi tão ousado, mas ele veladamente se queixa um pouco contra Deus, né? Então, a oração de Abraão, que brota desse seu coração em dúvida, porque ainda não confiava plenamente em Deus. Então, a primeira lição que Abraão nos mostra, nesse número 2570, é que a prova da fé na fidelidade de Deus, quer dizer, a oração nos ajuda a passar pelas provas. Deus não é malvado. Deus nunca nos provará acima de nossas forças. E Deus nos prova para mostrar que algumas vezes, se nós não formos provados, seriamente provados, de acordo com nossa capacidade, corremos o risco de nos perder. Então, a oração, ele é um combate, sim. É um combate contra quê? Nos ajuda a combater contra nossas imperfeições, contra o nosso amor próprio, a nossa vontade própria, nos ajuda a nos conhecer quem nós somos e onde nós temos que chegar. E quais os caminhos, por quais caminhos e quais as ferramentas temos que ter para chegar àquele caminho que Deus deseja. Então, junto com a vida de oração, vem sempre a prova. Prova de muitas formas, porque na oração Deus nos mostra um caminho e às vezes não queremos trilhar aquele caminho. Prova porque muitas vezes não queremos rezar, porque as coisas do mundo são atrativas e as coisas da internet hoje, né? Sobretudo para os mais jovens, vídeos e um monte de coisas são de fato muito mais atrativas. Mas a oração é uma prova. A oração nos ajuda a passar pela prova. Então é importante ter sim essa vida de oração, né? Vamos agora então elevar uma prece à Virgem Santíssima, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.